Olá para você ligado na TV Camaragal, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma das principais pastas do Poder Executivo aqui na nossa cidade, a mobilidade urbana. E para isso, eu estou recebendo aqui no plenário da Câmara Municipal, local amplo, arejado e a uma distância segura, por isso estamos sem máscara, o secretário responsável pela mobilidade urbana, Márcio Almeida. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Nós que agradecemos a oportunidade de estar prestando conta da nossa secretaria aqui para a população jauense. O objetivo nosso é este mesmo, né, secretário? Fazer uma prestação de contas, um balanço desse primeiro semestre de 2021 e também já apontar as perspectivas para o segundo semestre deste ano. Secretário, falando sobre conquistas, o que o senhor julga mais importante neste primeiro semestre do que foi feito, né, nesses primeiros 6 meses de 2021 na área de mobilidade urbana aqui no nosso município? O senhor que começou o seu trabalho organizando a própria secretaria? Sem sombra de dúvida, Ângelo, a conquista maior é a organização, né? Lá no CEPROM, que é o Centro de Produção Municipal, que atende todas as secretarias. Todas as secretarias passa pelo CEPROM. E a organização da questão de logística de atendimento, de prestação de serviço da nossa secretaria, a logística da manutenção dos nossos veículos da frota, tanto linha leve como pesada, sem sombra de dúvida, é um preparo na base. Quando você tem a base preparada, organizada, com a frota colocada de volta, mesmo que seja uma frota antiga, sucateada, mas que tenha a condição de atender a população, você tem uma parte mais fácil, né, de suprir as demandas do nosso município. A gente vê a questão antigamente de algumas terceirizações que acontecia nas estradas rurais. Vou dar um exemplo. Hoje, com a graça de Deus, a gente tem 2 motos niveladoras rodando. A gente tem o pé de carneiro, a gente tem o rolo, a gente tem os basculantes, a gente tem condições de estar atendendo na medida do possível, né? Já que a área do nosso município é bem grande, é mais de 400 quilômetros de estradas municipais, rurais, que a gente tem que dar esse atendimento, hoje feito com o nosso recurso próprio, feito com as máquinas que estavam paradas por muitos e muitos anos, a gente colocando ela a rodar e atendendo a nossa população. A gente costuma dizer que a pasta da mobilidade urbana é uma espécie de pulmão da prefeitura, né? Porque ela vai ali bombeando o dia a dia da cidade, com a questão da zeladoria urbana, iluminação pública, trânsito. Como é que tem sido esse trabalho de articulação e de mobilização, um trabalho em conjunto com as demais secretarias? A gente fica contente porque o próprio prefeito nos dá essa liberdade de ver cidade, né? Nós não vemos siglas partidárias, nós vemos o município. E eu atendo não só todas as secretarias, mas como também os 17 vereadores que compõem essa Câmara, com os seus pedidos, com as suas solicitações, com as suas demandas que chegam até os vereadores através da população. Muitas vezes o prefeito, o secretário, devido aos compromissos do dia a dia, de estar atendendo, de estar vistoriando, às vezes a gente não está onde os vereadores estão. E esse elo é importante. A secretaria nossa, se tem condições de executar o serviço, não tenha dúvida, a gente vai executar, porque executando a gente está atendendo a nossa população, uma demanda de um cidadão jauense que veio. No passado, existiam muitas terceirizações que levavam tempo para ser executado. Hoje, com a graça de Deus, com essa base do CEPROM sendo estruturada, você vê que hoje a gente está conseguindo produzir em quantidade brocos, broquetes, as tampas de captação de água fluvial, que tinha muita quebrada na cidade.
Estamos conseguindo também iluminar muitas praças. A cidade nossa estava nas escuras as praças públicas e ainda está com dificuldade da iluminação pública. A Secretaria da Mobilidade Urbana vem cobrando diariamente, já recebi inúmeros requerimentos aqui de vereadores da questão de iluminação pública, mas hoje a iluminação pública está a cargo da CPFL Paulista. Né? Existe uma ação judicial a qual o Ministério Público deu ao município uma liminar aonde obriga a CPFL manter a iluminação, e a gente está cobrando. Existe ali uma resistência um pouco até da CPFL Paulista, a gente pede até uma paciência para os contribuintes, para a população jauense, mas nós estamos firmes e a iluminação está acontecendo. E da questão do atendimento com a secretaria, existe os diálogos, existe as reuniões que o nosso prefeito faz toda segunda-feira, que ele passa a demanda para nós e cobra na outra segunda-feira aquilo que foi feito e não foi. E eu vejo que para que a cidade ela aconteça como está acontecendo, pequenas obras no nosso município, precisa todos estar integrado. E é esse o objetivo da minha secretaria, estar integrado com todas as outras secretarias para atender as demandas também dos secretários. Esse trabalho eu disse um pulmão, né, porque ele vai oxigenando o dia a dia da cidade, né, vai fazendo esse trabalho multissetorial com as outras secretarias. E uma das demandas também que os vereadores sempre costumam cobrar, e a população de uma forma geral, é com relação à Operação Tapa Buraco. O que o senhor pode trazer a respeito desse assunto, do que já foi feito e como é que vocês estão prevendo e já planejando os próximos 6 meses, aí, o segundo semestre de 2021? A questão do tapa-buracos, a gente assumiu, quando assumimos, existia 2 empresas terceirizadas do tapa-buraco, né? A gente suspendeu esses contratos, começamos a montar a nossa equipe. Hoje eu tenho 2 equipes do CEPROM que está nessa operação tapa-buraco, montamos o cronograma, dividimos a cidade em 2 partes e começamos a atender. A questão mais morosa, mas que deixa a Prefeitura Municipal de Jaú com mais dificuldade, é a questão da gente não ter uma usina de asfalto. Porque a partir do momento que existe lá a contratação, essa licitação de aplicação de massa asfáltica de CBUQ, que foi feita no passado, eu fico na mão desse fornecedor. Então, acontece muitas vezes a gente ligar, a usina está quebrada, fica 10, 12 dias para dar manutenção, 1 semana, às vezes chove na cidade que produz a massa asfáltica, ele não consegue virar a usina. Então, a gente tem conversado bastante com o nosso prefeito na questão de adquirir uma usina de asfalto para o nosso município. Nós temos um município com 153 mil habitantes. Estive recentemente a pedido do nosso prefeito Ivan na cidade de Ourinhos para ver a questão do centro de logística lá. E lá em Ourinhos ele tem a usina de asfalto. Então a gente tem que sonhar. O nosso prefeito é um sonhador, eu também sou, e sonho logo aí para segundo semestre ou talvez o primeiro semestre do ano que vem, a gente já está produzindo nossa própria massa asfáltica. Não que a gente não vá, às vezes, terceirizar esse serviço, mas para atender aquilo que é o mínimo, o tapa-buraco, né? A gente já vem há muitos anos, nosso município vem sofrendo com essa massa asfáltica, né? Um asfalto que era feito no passado, que não tinha uma fiscalização de acordo, né? Nós temos local aí que o asfalto não dá 1,5 centímetro, então a gente temos o tráfego de veículos pesados, né? Vou citar um exemplo do lado lá da Netinho Prado, onde é uma área industrial ali, o asfalto está todo arrebentado, todo trincado. Temos a situação do Jardim João Balan. Então, se a gente tem aquilo que eu volto a falar, a base preparada. O que é a base? O caminhão, a pá carregadeira, o rolo chapa-pneu, o pé de carneiro e condições para fazer, a gente vai executando, não tudo de uma vez, mas vamos fazendo ao pouquinho. Porque quando você não terceiriza e faz com recurso próprio, tudo se torna mais barato.
né? É mesmo, eu dou o exemplo de uma reforma da tua casa, né? Uma reforma pequena que você vai fazer, às vezes, pintar alguma coisa. Você contratar uma empresa especializada para ir fazer a reforma, o custo vai lá em cima. Se às vezes no final da semana você vai pintando aos pouquinhos, com todo o detalhe, com todo o carinho, fazendo o serviço, ele acontece e fica bem mais em conta. Então o prefeito, como administrador, cobra muito, não só de mim como secretário da Mobilidade Urbana, mas também de todos os secretários, de aprender a caminhar com as pernas próprias, de produzir tudo aquilo que necessitamos. E o CEPROM está produzindo. Colocamos o caminhão bitoneira, que quando eu assumi o mandato, ele estava com o motor fundido e também estava com metade de concreto endurecido. O caminhão já está pronto, fizemos o motor dele, reformamos o compartimento de carga, reformamos também a usina de concreto, né? Não tinha formas de fazer as medidas, e hoje a gente já está fazendo calçada, que não é acordo político, não é politicagem, ali é um compromisso com o Ministério Público que eu, como secretário da Mobilidade Urbana e o nosso prefeito, assumimos com a promotoria, com a 4ª promotoria. E desde o dia 4 de janeiro que o processo chegou em minhas mãos, a gente foi informando o promotor de passo a passo. Ó, doutor, o caminhão está com o motor fundido, mandamos foto com o caminhão sem motor, passo a passo para ele ver que o poder público tem intenção de servir a comunidade. A gente sabe que há muitas áreas verdes do nosso município, áreas públicas que está sem calçamento, e a gente vai bater em cima e vamos sim fazer o calçamento na medida do possível das nossas áreas verdes, mas também aquele que é particular, que tem o seu terreno, tem que ter a responsabilidade e o compromisso de fazer a calçada e fazer a mureta de proteção, para que o pedestre possa caminhar sempre com segurança, evitando de caminhar na via de rolamento e ser atropelado. Secretário, além dessa organização, dessa recuperação de maquinário, dessas pequenas obras que estão sendo colocadas em prática no dia a dia, a gestão do senhor à frente da Secretaria também tem prezado pela reavaliação de obras que haviam sido entregues ou que estão ainda em andamento, mas que foram iniciadas na gestão passada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais desse trabalho. Olha, eu vou destacar uma obra que para nós, para mim principalmente, como voluntário que atuei inúmeras vezes em catástrofe aqui do nosso município e também em todo o Brasil, a questão do condomínio Vila Real e São Crispim. Eu assumi uma obra... Problema histórico ali, né? Histórico, né? Muitos perderam sonhos, muitos perderam futuro, porque sempre perdiam e não fazia nada, perdia e não fazia nada. Quando o Ministério Público determinou que o poder público, você tem que fazer a obra, o próprio poder público, no passado, recorreu e falou, não, eu não posso fazer a obra. Até que foi julgando, e o promotor falou, na última sentença falou, não, o município tem que executar a obra. E começou a passo tartaruga. A população se lembra bem que os maquinários ficaram por mais de 90 dias parados sobre o calçamento do Lago do Silvério. Máquinas pesadas, porque não se dava o início da obra. No finalzinho de novembro para comecinho de dezembro se deu ali a ordem de serviço. Assumiu uma obra travada, com vários pagamentos não feitos, e o empreendedor querendo recolher as máquinas e ir embora. Sentamos com o prefeito, trouxemos a empresa, explicamos, ajustamos o projeto, que tinha um erro de projeto, o pessoal da engenharia acertou, e menos de 4 meses a obra deslanchou, que os próprios moradores dentro do condomínio Vila Real e também ali do Jardim São Crispim elogiaram os trabalhos nossos. Só que infelizmente com a pandemia os preços foram se elevando, que a empresa chegou no momento que ela precisou pedir um reequilíbrio. Imediatamente chegou ao nosso conhecimento, levamos para a área técnica, fazer a avaliação, encaminhamos para o jurídico deu ok, está dentro da lei, pode fazer o reequilíbrio,
Mesmo assim, o prefeito sentou com a empresa, ainda renegociou aquele equilíbrio que teve ainda um desconto e retomamos a obra. Hoje a obra já está para o lado de fora do muro, estamos fazendo as ramificações das ruas e olhar, caminhar naquele local e ver no semblante da população a alegria de ver a obra acontecer e saber que ali vai resolver aquele problema que há anos vem castigando aquele local, destruindo o sonho, trazendo pesadelo para a pessoa, porque imagina você ficar com a sua casa com quase 1,5 metro de água dentro. Quando chover, tinha muitas famílias ali que tinham síndrome de pânico. Então, essas famílias viu nessa nova administração o sonho se concretizar. E a gente está a todo vapor para que, em menos ainda de 2 meses, finalizamos aquela obra e entregamos para a população jauense, para os moradores do São Crispim e também para tranquilizar a população do condomínio Vila Real. Uma obra que está aparentemente pronta, mas que foi reavaliada pelo senhor, foi justamente o novo cemitério, que ainda não entrou em funcionamento. Eu gostaria que o senhor falasse desse processo e também o que falta para o novo cemitério, de fato, começar a funcionar. O novo cemitério, apesar dele ter sido inaugurado no mandato passado, a gente, quando assumiu, o Ivan pediu para que a gente fizesse um raio-x em todas as obras, para a gente até mesmo se inteirar do que a gente estava recebendo, daquilo que a gente estava herdando, como que a gente ia dar os segmentos. E uma obra entregue, eu entendo uma obra pronta para ser ocupada, né? Mas não foi isso que nós vimos. Nós vimos uma obra com problema de fiação elétrica, uma obra com problemas de algumas rachaduras, né, estruturais, problema no telhado, problema na pintura, problema na hidráulica, problema na parte de calçamento. Você esteve lá, você viu, acho que até mostrou para o pessoal. Então, eu como gestor público, eu não posso receber uma coisa que, ao meu modo de ver, não está satisfatório para atender a população. Notificamos a empresa um pouco criou-se uma resistência que não queria fazer, mas existia um contrato, fizemos várias reuniões, explicamos tudo certinho. E agora, recentemente, a empresa entregou a parte estrutural. Foi feito todo um reparo, quem puder e deve até, convido até o pessoal da TV Câmara para fazer umas imagens do local agora. Existia ali 3 poços de sondagem. O que são os poços? Os poços são abertos, né, em pontos estratégicos daquela área, para que faça a sondagem, para que a hora que começar o sepultamento, a gente desça, né, a ampola e faça a coleta da água para ver se está tendo contaminação do solo ou não. Esses poços, como foi feito no mandato passado, ele não tinha profundidade do poço, não tinha feito a análise da água, né? Você vai começar a fazer o sepultamento, você tem que saber qual é a qualidade daquela água para você acompanhar no dia a dia, né? A mês, para você ter os laudos da água. O pessoal da CETESB, a licença da CETESB está tudo em ordem para funcionamento. Só que como que eu vou montar uma logística para ocupar aquele cemitério se eu não tenho a mão de obra? Se eu não tenho os pedreiros, se eu não tenho os braçais, se eu não tenho o faxineiro, se eu não tenho o pessoal da administração. Então agora, com essa nova da Secretaria de Projetos, que a obras está pronta para subir, a gente já subiu com pedido para a Secretaria do Governo, pedindo para que faça aí um concurso público, um chamamento, para que a gente possa começar a dar atendimento naquele cemitério. Ainda falta comprar o suporte para poder descer o caixão, içar as tampas que são muito pesadas daquele cemitério, e isso é trâmite normal que agora tem que aguardar, já que esse ano a gente não pode nem chamar funcionários, né, para compor uma nova posto de trabalho. Simplesmente a gente só pode repor aquilo que é aposentado, aquilo que é exonerado, e aguardar o ano que vem para que a gente possa, o quanto antes, colocar em funcionamento. Secretário, já caminhando aí para o fim dessa entrevista, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da área de trânsito, né?
Recentemente, uma conquista importante foi anunciada, que é o recapeamento da vicinal José Maria Verdini. Qual a avaliação do senhor a respeito dessa conquista? E também a expectativa da implantação de novas melhorias aqui para a nossa cidade na área do trânsito. Eu, como voluntário, eu acho que juntamente com os meus amigos, né, companheiros, bombeiros do nosso município, aqui do Corpo de Bombeiro de Jaú, o pessoal do SAMU, acho que eu cansei nas contas de tantos acidentes que atendi naquela vicinal. Acidentes com vítimas fatais, sonhos perdidos, e ver no dia 4, quando a gente assume a administração pública, eu penso, tem que ser feito algo para aquela vicinal. E a gente vai tentar fazer com o recurso que nós temos. Então começamos a colocar os caminhões para arrumar, né? Tinha mais de 6 caminhões quebrados, vasculante. A gente começou a arrumar, arrumei a moto niveladora, arrumamos uma pá carregadeira e fizemos o mínimo naquela vicinal, que foi a limpeza de todo o acostamento da vicinal. E refiz, né, juntamente com o pessoal de trânsito, a sinalização de algumas placas. Trocamos aproximadamente mais de 47 placas lá de sinalização. A própria população ali do distrito de Potunduva, quando nós estávamos acompanhando a limpeza, buzinava, agradecia. A gente via no semblante daquele distrito a gratidão da população de ver o mínimo sendo feito. Quando chegou a oportunidade e ao conhecimento do nosso prefeito, que existia sim uma intenção do governo do estado, desde 2019, de dar o dinheiro para manter a conservação, a modernização daquela vicinal, e o poder público no passado não tinha nem respondido o e-mail, imediatamente a gente começou a correr atrás do tempo perdido, né? O prefeito fez um documento, fizemos o ofício, fizemos o levantamento, fomos para São Paulo, voltamos, e quero destacar aqui a importância do deputado Madalena, que foi fundamental, porque o recap do nosso distrito já estava perdido. Quando eu estive no DR levando e protocolando, falando, não, a gente quer participar desse processo do governo do estado, nas melhorias das nossas vicinais, o próprio diretor do DR falou, viu, eu acho muito provável que vocês não vão se encaixar, porque o e-mail foi mandado em 2019. Nós estamos em 2021, agora que vocês vêm falar que vocês têm interesse de manter a vicinal. E o próprio doutor Andrioli, que é diretor do DR de Bauru, falou, Márcio, se você tem aí algum conhecimento, algum representante em São Paulo, peça para correr atrás, porque vocês estão fora. Quando eu vim, falei para o Ivan imediatamente falou com o deputado, que começou a correr atrás, pediu o projeto, e fomos atrás e fizemos o projeto, e correndo quanto tempo, e com a graça de Deus, a gente ter a oportunidade de estar em São Paulo, e o Dória anunciar que Jaú estava dentro do projeto da modernização e a vicinal tinha sido contemplada, foi uma emoção tão grande que a gente, nem eu, nem o prefeito, nós se coube de tanta alegria de ver que a gente tinha conseguido e atender essa obra para essa população do distrito de Potunduva, da Vila Ribeiro, dos bairros dos Gris, dos sitiantes, uma vicinal tão importante para o nosso município sendo contemplada. Isso foi uma alegria tremenda. Secretário, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui e desejar muito sucesso na jornada aí. Muito obrigado. A gente que quero agradecer a toda a população jauense pelo carinho que tem conosco. Há muito ainda a se falar, né? Se fosse falarmos aqui ficaríamos horas e horas falando. A população jauense está acompanhando aí as reconstruções de praça aqui no Biquinho da 13. Temos também obras ali no Jardim das Paineiras. Estamos vindo aí, logo, com novidade ali na nossa rodoviária. Então, população jauense, tenha paciência, estamos preparando a base para que a gente possa executar um serviço de qualidade. Quero agradecer sempre aí o espaço
que a TV Câmara nos dá de fazer essa prestação de conta com toda a população jauense. E as secretarias nossas estão sempre de portas abertas para receber toda a população aí para dar os esclarecimentos necessários. É isso, nós recebemos hoje aqui o secretário de Mobilidade Urbana, Márcio Almeida. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência e até a próxima.